galera, tranquilos? Nesse episódio, a gente continua os estudos arqueológicos, mas a gente vai focar bastante em outro livro do Foucault, que vai ser analisado pelo Machado. Esse livro é O Nascimento da Clínica. Ele enfoca como a medicina e o modo de diagnosticar doenças e ver o corpo foi mudando ao longo da história. Tem de diagnóstico de bunda verde ou vermelha até a medicina atual. Então vem pensar com a gente. Tá começando mais um Pensando com Pense. E aqui ele faz mais ou menos a mesma coisa, né? Descreve, vê como é que era a medicina na época clássica, depois essa medicina ainda na época clássica, mas mais pouquinho para depois, que entra aquela ideia da classificação, e depois a medicina moderna, que é essa análise do objeto, né? Aquela coisa de analisar um objeto e tirar conclusões dele. Então, mais ou menos assim que ele vai, acho que, desenhando aqui, né? Mas e aqui também a gente consegue ver, assim, que o que ele está estudando é bem os saberes, né? Como que o conhecimento era disposto em cada uma dessas partes e como ele foi se formando e dando essas condições, possibilidades, sei lá, para gerar a medicina que nós temos hoje, que é essa. Eles analisam os médicos até no final, quando ele começa a falar da anatomia, não sei se vocês... Super hoje, né? Tu vai no médico, eu tô com uma dor no peito, não sei o que, não sei o que. Como é que é? Assim, assim, assado. Como seria uma medicina clássica só dos sintomas. Aí ele vai lá, dá uma examinada e pede um exame para ver por dentro, né? Fiquei pensando muito isso, assim. Então, tudo isso se articula e aí dá o diagnóstico da nossa doença. Hoje. Aí eu lembrei muito dessa parte daquela... com a biologia de Cuvier lá, né? Que a gente começa a entrar no organismo e aí, então... E é ali também que a gente pode dizer que tem... Não sei se a gente pode dizer, mas enfim... Que a gente vai chegar próximo, ou a partir dali também, que a gente vai começar a ter essa outra medicina. Essa outra forma de conduzir a medicina. Né, a partir de Cuvier, acho que é assim que fala, né? Junto lá com o nascimento da biologia. Né? Eu acho que se articula bastante se a gente pensar no próprio livro, as palavras das coisas. Isso, total, eu acho também. E no início também, quando ele fica descrevendo, eu me lembrava, ouvia a voz do Jonathan falando, é a cobra associada com o jeito que ela se move, era uma coisa completamente fantasiosa, né? Para chegar a alguma conclusão lá, era bem aquela ideia da representação lá da Idade Clássica. Aí depois vai identificando, eu tenho uma série de sintomas que o cara chega para mim e fala, eu nem toco no sujeito, parece que os médicos nem chegavam perto, né? E aí, conforme o sintoma, o que eles me falam, eu encaixo aqui com esse, vejo que é parecido, que não é, e digo, é isso que tu tem. É bem aquela ideia da classificação, né, que tem da história natural. É nessa parte que ele vai dizer que o indivíduo acaba sendo só palco para se olhar os sintomas. Assim, porque tu não olha o indivíduo, tu olha os sintomas, e o indivíduo é palco para te conseguir olhar e aí fazer esse jogo, né? Que nem é olhar, né? Na verdade é ouvir, porque o cara vai ficar te narrando, né? Fiquei imaginando a cena, assim, num consultório. Daí depois que entra a história do olhar de chegar no corpo, né? Isso. Eu achei bem legal isso também, bem interessante. Assim. E outra coisa que eu vi aqui, que a gente pode marcar também como uma característica, digamos assim, da arqueologia, enfim, dos estudos Foucaultianos, é que ele nunca vai fazendo aquela história encaixada, né? Uma coisa deu origem a outra, e aí deu origem a outra, que eles chamam aqui de factual. Para então chegar no jeito que a gente está hoje, o jeito que a gente está hoje é o melhor que já se teve. Ele vai contar tudo em fragmentos, porque é descontínuo, ele fala aqui de rupturas, né? Então teve uma primeira forma de conceber lá a medicina, depois teve outra no meio, e essas formas não foram continuadas para o modo moderno de entender hoje com a anatomoclínica. Sim, teve uma ruptura, deu um espaço e ali criou-se, então, essa nova medicina. Então, as coisas vão por rupturas nos saberes. Por aí eu me lembrei também de comentar aqui com vocês, quando a gente leu lá o texto do Alfredo Veiga Neto, né, que trazia as fases, assim, do Foucault, que foi o episódio piloto até do podcast, que a gente falava, arqueologia estuda os saberes. E a gente fica, como assim estuda os saberes? Aqui a gente consegue ver bem, né? Que ele mostra como era o saber na medicina clássica, como que era e como chegou a formar na moderna. Então a gente consegue ver bem esse... Me lembrei bastante daquele texto lá também. Tu falou isso de lembrar mais ou menos como era a medicina antes, né? Eu lembrei de um texto que uma vez a gente leu em História da Matemática, que falava algo semelhante, né, sobre a medicina, que obviamente, que não era medicina, né, o estudo do corpo, enfim, e aí no texto dizia, assim, que eles faziam meio que umas, não seria desviações, para ele aquilo era saúde, aí dizia bem assim, se a tua nádega esquerda estiver meio esverdeada, é tal sintoma,
Se tua nádega direita estiver meio avermelhada, é tal sintoma. Tipo, assim eles faziam para todas as partes do corpo, direita, esquerda e cores diferentes. E aí cada uma era um sintoma. Tipo, meio que hoje pensa meio que uma superstição, vamos dizer assim, mas não necessariamente só isso, porque tinha talvez um fundo, né, de verdade, né? Tipo, sei lá, às vezes a gente tem coisa no corpo, fica vermelho, fica meio esverdeado, fica meio roxo, né? Sei lá, bateu ou se machucou. E aí nesse texto falava um pouco disso, de como foi se dando essa mudança, né? Assim, a característica fundamental da medicina moderna é ser baseada na observação, na percepção que, instituindo como ciência empírica, possibilita que rejeite a atitude predominantemente teórica, sistemática, filosófica própria de seu passado. Tá, que a ideia, na medicina moderna a gente tem, porque a observação entra na ideia do olhar, não é? Justamente que aí ali se aproxima já daquele ponto do Cuvier, da biologia, e que a gente sai daquilo mais geral, não é mais geral, a gente sai do classificatório também, não, do quadro fixo. O classificatório já passou, ficou para trás. Não, então, a gente sai daquilo e adentra no organismo vivo. Isso. A gente pega, analisa o objeto e tira conclusões dele. Antes não, era um devaneio, né? Que é uma representação, sei lá de onde saía isso, da cabeça, e depois veio a parte classificatória, e a ciência moderna é assim, eu analiso e tiro uma conclusão dali. Que é a medicina moderna também. Que aqui ele está só criticando que não é assim que o Foucault fez. Por quê? Porque ali a única palavrinha que diz, possibilita que rejeite. No momento que eu rejeito uma coisa, eu posiciono essa aqui como a melhor. E o Foucault não faz isso. Ele vai lendo e dizendo, nessa época o saber era assim da medicina, nessa é essa, e agora é assim. Mas qual que era melhor ou pior, não me interessa. A gente não põe juízo de valor, que é o que a ciência lá do Canguilhem fazia, vocês lembram? Contar aquela história, pega o hoje como o melhor que já se teve no mundo, olha para trás como sendo tudo inferior. Então aqui ele está dizendo, então é isso que ele faz. A medicina moderna é baseada nisso, dizendo que hoje é melhor do que antes, né? E o Foucault não faz isso. Só que nesse parágrafo todo ele está contextualizando essa história comum da medicina. E aqui possibilita que rejeite a atitude predominantemente teórica, sistemática e filosófica própria de seu passado, é o abandono do quadro fixo, não? Isso. Aquele quadro não funcionava, não era certo, estava errado. Assim é melhor. A ciência moderna, a medicina moderna. Né? E ok, não está errado olhar assim. Ele só está dizendo que Foucault não faz isso. O conhecimento da doença desclassificou as anotações feitas pelos médicos ao leito dos doentes, convidando para clarificar o conhecimento à abertura de alguns cadáveres. No momento que eu digo que desclassifica o que está lá atrás, e que eu digo que fazendo deste jeito hoje a gente vai clarificar as ideias, eu já estou colocando que essa é mais clara, é melhor, e aquela era mal feita, etc. Né? Já posiciona. Sim. E aí no parágrafo seguinte que ele traz, né, de modo geral, a posição da análise arqueológica, e aí ele vai escrevendo como que o Foucault fez. Como sempre, não tem certo ou errado, mas o jeito que ele faz é diferente, que ele segue nesse parágrafo, né, nesse seguinte. Situar em relação às histórias factuais, os fatos que vão se encaixando, e as histórias epistemológicas, que é aquela do Canguilhem, que eu uso a régua da ciência sempre como referência. Né? Então, não é isso que ele faz, aí ele começa a descrever o que ele faz. É muito corte, é outro nível, é mais radical. E no fim desse parágrafo, não sei se vocês acompanharam, foi uma parte que eu sublinhei que eu achei que resumiu. O que muda é a própria noção de conhecimento. Então, o jeito que se a gente configura o conhecimento hoje, que nem a gente estudou no Palavras e as Coisas. É diferente da época clássica ali da classificação, é diferente lá da época clássica da representação lá antes, com o Don Quixote, aquele devaneio. São formas diferentes de considerar o conhecimento. Então, não tem como tu comparar uma coisa com a outra. É laranja e maçã. Né? Sim. É isso que ele vai marcando. Por isso que ele vai colocar que não foi nossa época que ensinou a ver e a dizer. Então, não foi na modernidade que ensinou a ver e a dizer, né? Foi a própria mudança como a gente produz e a própria noção de conhecimento, que aí é bem exato, como a gente produz o conhecimento, né? Que é o que a gente falou bastante isso no Palavras e as Coisas, vocês lembram? Não é que aquilo lá, se a gente olhar com os olhos de hoje, aquilo lá estava errado. Porque hoje a gente produz conhecimento assim. Analiso o meu dado e tiro uma conclusão. Mas não é, porque naquela época não tinha outra forma. Aquela era a forma correta de produzir. Então, né?
Eu anotei aqui do lado de lápis, ó, que ele mostra assim, 2 rupturas que acontecem. Primeiro, a ruptura do objeto de olhar da medicina. Então, antes eu olhava, né? Ouvia os sintomas do paciente. Depois que eu vou olhar o corpo. Então, eu mudo o objeto que eu dou atenção quando eu tô lá no meu consultório com o cidadão, né? Por exemplo. E a segunda coisa que ele trouxe também, que eu achei que ficou mais difícil um pouco de entender, mas que ele fala, outra ruptura que teve, nesse parágrafo que começa o objeto da medicina, antes do ponto 1, né, aquele parágrafo grande, ele bota outra ruptura que teve é a da linguagem. Da linguagem tem uma hora que ele fala da probabilidade, né, da matemática e tal, que ele traz também. Então é uma outra coisa que muda. No momento que eu começo a medir, analisar o corpo, comparar, eu estou analisando o corpo e dele tirando conclusões. Essa é uma outra forma. Antes eu só olhava por semelhança, diferença, aquela coisa lá da classificação. O que se transformou, portanto, foi o modo de existência do discurso médico, aquilo que nós estamos falando, a noção de conhecimento do discurso médico. No sentido de que ele não se refere mais às mesmas coisas. Antes era o sintoma, agora é o corpo. E nem utiliza a mesma linguagem, que essa eu achei mais difícil de visualizar. Mas essa coisa de antes tu via só o sintoma e agora tu vê o corpo, dá para ficar bem marcada para nós, né? Eu acho fácil de ver assim. Então é isso. Que é a ruptura que ele fala da medicina clássica para a moderna. O que mudou do classificatório para o antes? Total, palavras e as coisas, né? A medicina ali, quando ela vem com essa noção de saber da classificação, ela vai olhar só na superfície do corpo. Talvez aquela descrição que a Melanie falou da bunda verde, da bunda vermelha. Quer dizer, eu só estou olhando por fora. E ali eu descrevo e tiro e classifico, vejo, bom, aqui no meu álbum de classificação diz que quando a bunda tá verde é tal doença, né? E aí eu faço esse olhar sobre a superfície das coisas. E antes disso é que ele fala que antes, a verdade era dada só pelos sintomas. Então, só pelo que era falado. A representação, eu podia chegar lá e falar uma coisa nada a ver, sei lá. Eu tava com dor nas costas, mas eu vou falar, não, meu espírito hoje acordou meio torto e eu não sei o que está acontecendo porque eu não estou me reconhecendo e tal. Então tu é louca. Tipo, não tem nada a ver. Tá alguma coisa, né? E depois vai na superfície e depois lá no fim que ele traz a ideia de entrar nos tecidos, que a gente falou já. Enfim, mas ali, aqui onde o Peterson diz que não sabe por que marcou, eu só anotei isso, do olhar na superfície. Pra daí bater aquela coisa de o que é parecido com o que é diferente do que, então o que tu tem é isso, né? Não sei o que tu ia falar. Não, você ia falar uma coisinha, porque lembra que a gente estava dizendo ali que não era a ideia do olhar, ainda é a ideia do olhar. Quando a gente vai falar lá, só que é o olhar superficial, entendeu? Porque a gente estava falando assim, não é olhar, não sei o quê. Não, dá para falar, porque ele vai dizer, a medicina das espécies privilegia o olhar, mas ele justifica que o olhar é esse, né? Mas um olhar que não pretende penetrar e tal, que aí encaixa bem no que tu explicou agora. Então dá para usar essa ideia do olhar mais superficial. Então. Mais superficial, eu acho. Isso. Não era um olhar assim, que nem a gente discutiu no Palavras e as Coisas, fiquei pensando, não era um olhar assim, analítico, de tu olhar, pensar e tirar uma conclusão. Não, tu olhou, é isso, bate, é igual a isso, então tu tem essa doença. Ponto. Não tem pensar e eu acho que por dois motivos e relacionar coisas, nada disso. Tá, eu acho que por isso e também é superficial porque tu não adentra lá no corpo. Sim, aí eu volto de novo a ideia do Cuvier da biologia. Então é superficial por esses dois motivos. Esse primeiro que tu falou e pela ideia também que a gente não avança no corpo. Sim, mas tu tá fazendo já pegando um negócio para comparar que é posterior, né? Digamos, desta época classificatória, de olhar se a bunda tá vermelha e aí procurar no meu dicionário, bunda vermelha, tal doença. Não tinha esse adentrar ainda, é isso que eu tô só marcando contigo, não sei se você tá me entendendo, entendeu? Entendi, tu tá pegando uma coisa que é posterior, então se a gente pensar só nesse meio, a única coisa que pega é o olhar na superfície e bater identidade igual, diferente, né? Certo. Aí depois sim, se tu voltar, daí aqui a gente vai ver uma segunda, porque o olhar tava só na superfície, porque agora a gente já consegue entrar dentro. Também que ele fala essa coisa classificatória, eu me lembro do Pedro perguntou, esse negócio de ordem, o que é isso, ordem, né, que ele fala? É essa ideia de ordenar as coisas no mundo e aí tu conseguir identificar ou não identificar as coisas a partir desse ordenamento, é o que ele fala um pouquinho depois, né? A ideia da vizinhança, é igual, é diferente, é igual, é diferente. Enfim, é tudo dessa época da medicina clássica aí que ele chama.
pouquinho mais aqui para vocês entenderem um pouco o movimento que se deu na história da medicina pelo olhar Foucaultiano da arqueologia, né? A partir desse livro do Nascimento da Clínica que Machado está comentando. Então, ela tem uma relação com o modo como a história natural se constituiu na Idade Clássica. Então, a gente pode marcar mais ou menos 3 movimentos. Na Idade Clássica, né, os sintomas das doenças eram entendidos pelo que se era falado, pelo que se sentia. Por isso, minha fala de hoje o meu espírito acordou atravessado e estou com dor nas costas, como um exemplo bem irônico, inclusive, dessa época, né? Então, as doenças, por terem uma certa essência, eram mostradas pelo paciente, né? Pela fala dele, digamos assim. Em seguida, então, o segundo movimento, a partir da organização de um quadro ordenado, né, usavam-se as semelhanças e diferenças dos sintomas ao ver as doenças e olhar o corpo por meio de uma observação externa, das características externas do corpo, comparando com o que se sabia, então, dentro desse grande quadro dos sintomas. E, por fim, com o advento da medicina moderna, a gente pôde colocar o olhar nas partes internas do corpo, analisando órgãos, o comportamento, a fisiologia deles e aí fazendo um diagnóstico das doenças. Então, o olhar sobre o corpo e a determinação nosográfica se modificaram ao longo do tempo durante o desenvolvimento da medicina. E essa discussão segue adiante, né? Mas eu só queria lembrar de como hoje temos nossas doenças diagnosticadas. Nós poderíamos dizer que um quarto movimento hoje, né, com a evolução de maquinários e análises microscópicas, é que nenhuma consulta médica e, consequentemente, diagnóstico de doença é feita sem exames de sangue, né, por exemplo. Então, a gente vai mergulhando no mundo molecular para termos um diagnóstico. Vocês não acham? Essa é a ideia da nosografia. Tá, isso, da nosografia, descrever a doença pelos sintomas, não é isso? Pelo que eu vi. A doença é enumerar os sintomas. Isso. E depois não, daí depois quando aparece a coisa do corpo, não basta só enumerar os sintomas, tu tem que analisar o corpo. Aí tu já bota mais uma coisa, que é o que ele fala adiante, são um complexo de relações que vão se estabelecendo para fazer a medicina moderna. Por isso que ele diz que eu acho que a nosografia, eu acho que é mais a de sintomas, né? Pelo que eu li, assim, no conceito. Não fui muito atrás também, peguei em conceito. Eu acho que é coisa de sintomas e de classificar. E aí a doença é classificada por... Isso, né? Então. Porque, na verdade, a nosografia é classificar a doença. E como é que se definia a doença? Pela enumeração de sintomas. Isso. Uhum. Então, né, a nosografia, sim, é a classificação de doença, só que tem que ver como é que ele entendia, na verdade, a doença. Agora é fazer um exame, certo? Pra ver o que tem, como é que tá o teu sangue, como é que tá, né? Uhum. Isso, um parágrafo bem pequenininho, que ele resume, ó. Fundada no modelo taxonômico da história natural, considera, portanto, a doença uma essência, independente do corpo do cidadão. Há uma essência que deve ser analisada em gênero e espécie a partir das analogias de sua forma. Bunda vermelha, né? Faço uma analogia e comparo. É uma medicina das espécies patológicas. Acho que aqui marca bem. Depende como é que tá o cara. É só os sintomas que eu analiso e vejo, encaixo num quadro lá que eu já tenho. Tá, depois ele vai explicar ali no meio, né, a ideia da clínica e o que o Foucault quis fazer, né? Uhum. Que é no parágrafo ali, se a clínica, não é? Não tem na Foucault mostra justamente como a clínica do século XVIII não representa uma transformação decisiva da experiência médica. Aí depois continua. Né? Uhum. Porque é bem aquilo, o que agora tem que a gente tem um quadro que classificou as doenças. Antes não tinha isso, então ele pensava os sintomas e sei lá como é que diagnosticavam, né? Se não tinha um quadro. Então agora tem esse quadro e eu consigo comparar por semelhança. Tá, o que eu entendi lá bem no início, que ela fala que, tipo assim, a razão não é produtora de conhecimentos e não tem o objetivo de criar uma nosografia. Aí eu pensei de que, bom, eles não vão criar o acervo lá, como a Lavínia falou, do dicionário, que vai estar lá o bunda vermelha. Ele vai ver ali na hora, e na hora, você tá com tal coisa, então você faz isso. Mas não que isso vá, ele vai consultar numa coisa que já teve antes. No ponto de partida. Por isso que ela não é produtora de conhecimento, sabe? Ele não vai chegar lá e vai ver e vai, outro cara já teve isso, então pode ser que você tenha isso também. Uhum. Vai ali na hora ver o que pode estar rolando. Tá, então acho que faz sentido, porque olha só, a clínica é uma espécie de teatro nosológico, ou seja,
cujo desfecho o aluno desconhece. Desconhece porque não está prévio, tu vai descobrindo ali. Como tu falou agora, aí se encaixaria nessa tua explicação? Não? Ou eu forcei agora? Gente, onde é que surgiu Não, eu acho que sim, mas eu acho que aqui é posterior ao que o Pedro tá falando. Tipo, antes, digamos, no início da época clássica, se a gente dizer, não tinha muito o que fazer. Mas no momento que eu me dou, que se percebe que todas as bundas vermelhas são tal doença, eu já posso colocar isso como um diagnóstico. Então, a partir de agora, eu tenho um primeiro. Então, toda vez que aparecer a bunda vermelha, eu já tenho um caso, então eu remeto aqui, comparo e, bom, é igual. Então, é. Aí apareceu a bunda verde. Ah, a bunda verde ainda não tem. Então, a gente identifica, vê o que é, tarará. Mas aí, tipo, ela passa a existir um quadrinho aqui que diz bunda verde. Daí, todo outro médico que for olhar, criou-se o diagnóstico bunda verde. E assim foi se criando esses diagnósticos, né, que ele diz ali, quando ele fala, ó, descobrir, ó, está subordinada a uma elaboração teórica que lhe é anterior. Então foi se criando essa classificação e daí, dando essa classificação existente, a gente já consegue identificar as doenças assim. E parece que ele está mostrando uma virada, assim, né, uma mudançazinha. Então por isso que não abandona aquela ideia da medicina lá dos sintomas, porque eu ainda estou usando ela, mas assim, não é tão... não aleatório, mas não é tão casual como diz o Pedro. Ah, chega lá, o cara diz sintomas, eu digo qual é a doença. Aí chega outros sintomas, eu digo qual é a doença. Eu passo a organizar esse quadro, né? Não sei se eu estou me fazendo entender. Tá, eu entendi em parte. Enfim, eu achei. Tá, mas daí baseado numa coisa já pré-determinada. Por isso que ele fala que ele tá... ali no coisa, ele fala que ele tá associado a uma coisa antes. Agora não estou achando a parte no texto, mas ele fala uma coisa assim, né? Subordinada a uma elaboração teórica que lhe é anterior e que ela deve ilustrar. Então, isso? Que assim, ele não vai criar coisas novas, ele vai usar um quadro que já estava de antigamente lá. Isso, vai organizar, digamos, esse quadro. Eu entendo assim, né? Já meio que dando minha... Porque depois ele fala, se a gente continuar lendo, ó. Ali onde depois que o Peterson leu, teatro nosológico, não sei o que, depois. Não é o exame do doente que ensina sobre a doença. A utilidade do doente é exemplificar as doenças. O doente é um simples acidente, cuja realidade individual não deve prejudicar a ordem essencial da doença. Não me importa muito como o cara tá, importa o que ele tá, sei lá, me dizendo, não sei como é que a gente poderia dizer isso. Enfim, não é como hoje. Cortando e resumindo. Porque ele fala que a doença é uma essência, né? Isso. De que, tipo, o doente é só o meio pelo qual aquilo se manifesta. Depois ele vai falar no próximo parágrafo, não sei onde vocês marcaram, mas daí ele já vai trazendo alguma coisa sobre o que muda na moderna, que é essa análise, então, do corpo, né? Como Pedro disse, antes o corpo não importava o que representava a doença. Então é com isso que eu vou te tratar, digamos assim. E depois não, depois eu vou analisar o corpo com mais afinco, né? O corpo toma essa posição de objeto da medicina e não a doença em si. A clínica é, ao contrário, a primeira tentativa de fundar o saber na percepção. A partir dela, o olhar que observa produz conhecimento. Não tem mais a função de ilustrar a teoria ou a ela se adequar, ao mesmo tempo em que observa e pesquisa. O que não significa empirismo ou recusa de teoria. A análise de Foucault tem justamente o objetivo de negá-lo, examinando a relação entre a percepção e linguagens médicas. Então, tipo, nessa ideia, ele vai analisando de acordo com aquilo que estava sendo expressado no conhecimento médico. Não sei, acho que por isso que é tão difícil, sabe, de entender, porque ele fala tanto dessa coisa de medicina, de clínica, sei lá, que não é muito o nosso dia a dia, né? Mas, tipo, por essa análise, ele tenta chegar nessas relações, né, que estavam sendo desenvolvidas na época. Isso. E aqui, quando ele traz clínica, eu fico imaginando que é essa coisa que a gente tem hoje, né? De ir no médico, o médico te examina, te pede exames, enfim. Mas o clínico, me parece que é isso. Eu olho pro meu paciente ali, examino o corpo dele, e aí, como tu leu ali, então olho, né? Assim, essa primeira tentativa de fundar o saber na percepção, ou no olhar. Tem uma nota que diz aqui, pode trocar essa palavra por olhar. E a partir desse olhar, eu produzo conhecimento sobre aquele corpinho que tá ali, né? Então, analiso, tiro, faço, pesquiso, observo.
Que aí já é uma coisa mais moderna. A clínica é um olhar que seria, ao mesmo tempo, e por isso mesmo, linguagem. O olhar clínico tem essa paradoxal propriedade de ouvir uma linguagem no momento em que percebe um espetáculo. Eu entendo isso como se fosse o que a gente faz na pesquisa. A gente está estudando ali as linguagens e aquilo que está acontecendo, e aí simplesmente quando a gente meio que une essas linguagens, a gente transforma isso em espetáculo. Eu acho que um conhecimento, uma produção, seria isso. Entendi. Mas eu não tinha sublinhado isso, mas agora te ouvindo, lendo, deu um clique aqui. Eu sublinhei essa partezinha. Eu agora não lembro. Porque no anterior, na frase anterior, ainda diz ali, ó, só existe doença no elemento visível e, consequentemente, enunciável. Isso, então, aqui a gente tem várias palavrinhas. O enunciável é aquilo que é falado, ou dito, ou escrito, enfim, né? E aí que ele traz essa ideia da linguagem, eu acho que agora eu entendi. Eu sublinhei também um pouquinho antes, só assim, na clínica, tá, tem em itálico, ó, ser visto e ser falado se comunicam. Então, o cara fala o que está sentindo e eu analiso ele ao mesmo tempo. Eu vou lá com o meu estetoscópio e meço a febre, meço batimentos cardíacos, faço todas essas medidas dele. Então, eu ouço o que ele fala, né? Ele é falado, e eu também enxergo e vejo ele, analiso. Eu faço isso na clínica junto às duas coisas. Lá na época anterior da proctoclínica, que é Enzo Peterson, eu só ouvia, ele só falava os sintomas e ok, eu nem chegava perto do cara. Ou olhava, na verdade, bem superficial. Ou olhava bem por fora, bunda vermelha ou bunda verde, né? E aí o que ele fala aqui? A clínica é um olhar que ao mesmo tempo gera essa linguagem médica. E aí eu fiquei imaginando, né, quando eles falam aquele monte de palavra que a gente não entende, é dessa articulação do sintoma com o que o corpinho está mostrando, né? E aí sai essa nova linguagem médica. Eu acho que é por aí que ele tentou marcar. Tá, e esse anunciável... E aí que vem aquela parte que tu leu do espetáculo, né, Melanie? Só para concluir. É paradoxal de ouvir essa linguagem, então prestar atenção nisso no momento em que tu tá ali analisando. Então tu já vai ouvindo o que o cara diz, tentando entender o que tá se passando, mas já olha, já enxerga o espetáculo. Eu fiquei imaginando assim, as coisas ao mesmo tempo. Não sei, ele fez uma analogia ali meio... Fala, Melanie. Não, eu ia dizer que essa parte do enunciável poderia ser as enunciações, que nem o Peterson. Isso, total, tudo a ver. Sim, exato. Pensando como linguagem de ação, o sintoma, que é a realidade da doença, tem uma estrutura linguística e, ao mesmo tempo, pode ser enunciado por uma linguagem rigorosa. Eu só me lembro daqueles palavreados, cefaleia. Tipo, fala que é dor de cabeça. Por que botar que é cefaleia? E no início do próximo parágrafo, que começa ali, esse porém, não é o único modelo em que se funda a clínica no final do século XVIII. Aí entra a ideia do cálculo e da probabilidade que tu já tinha comentado. Que é a segunda condição de possibilidade que ele traz, né? Das probabilidades e tal. E como também, a matemática se vincula bem a esse conhecimento que é moderno, né? Tu consegue medir, fica mais preciso, mais específico. Tem as probabilidades, consegue calcular quantas pessoas vão ter Covid aqui se ninguém for vacinado, essas coisas assim bem da ordenação moderna. E aqui a gente ainda está um pouco no externo, né? A gente não está considerando só os sintomas, já está analisando um pouco o corpo, mas ainda dentro das condições que tinha-se na época. Daí quando ele passa ali os 3 pontinhos, que ele começa no século XIX, que ele fala da anatomoclínica, aqui entra aquilo que a gente estava falando, de entrar para dentro do corpo, né? Ver os tecidos, ver o que eles estão mostrando, como eles estão se manifestando e tal, que é bem essa ideia da anatomia mesmo. E é quando, que nem a gente comentou lá no início, né, do Palavras e as Coisas, fiz a analogia que é quando aparece a biologia mesmo, que é quando a vida se manifesta, quando a gente não olha mais só a superfície por identidade e diferença, como a gente fazia, e agora tu entra dentro, vê a função do órgão, lembra daquela ideia da função na história natural? E aí vê uma história, essa função, como é que era no organismo anterior, uma coisa meio evolutiva, assim, aí vai trazendo outros elementos que saem de uma simples superfície, né? Ficou bem marcado aqui, dessa anatomoclínica, que é como a gente vai numa consulta hoje de médico, até hoje. E a última frase desse parágrafo que eu achei legal, ó. O conflito não é entre um saber jovem e velhas crenças. De novo, se tu tá chamando esse de jovem e aquele de velha, tu já tá dando uma comparada, né?
O conflito é entre duas figuras de saber. São dois saberes diferentes, né? Duas coisas diferentes. Então ele sempre escapa da comparação, assim. O seu objeto sai dos órgãos para os tecidos. Então entra dentro do corpo, vê o que está acontecendo lá dentro e aí tu consegue tirar uma conclusão. Então não é mais só examinar e fazer todo aquele diagnóstico do corpo, como a gente estava falando antes, do visível, né? Do espetáculo que o corpo está mostrando, e ainda entra dentro dele. Então tu pede um exame de raio-x, tu pede um exame de sangue, tu pede outras coisas para ver como ele está por dentro. E é por isso que é uma anatomoclínica, né? Então não é só olhar, diferente de que antes era só sintomas, virou clínica, essa ideia da superfície, dessa classificação das doenças, e agora uma anatomoclínica, tu entra para dentro do objeto, para dentro do corpo para ver o que ele diz. O que essa anatomoclínica fez? No sentido de que o novo espaço da percepção, lembrem que a gente pode trocar por olhar, ele é objetivo. Isso é, ele se encontra no corpo do doente, diferente de como era antes só pelos sintomas. A gente vai olhar essa anatomia, né, para entender. Isso é bem medicina moderna. A realidade está no corpo. É o que ele fala mais adiante também. Isso parece uma conclusãozinha, assim, né? Eis a grande modificação no saber médico produzido pela anatomoclínica. O acesso do olhar ao interior do corpo doente, que faz com que a doença deixe de ser uma entidade nosológica, lá dos sintomas, né, para se tornar uma realidade existente no corpo, identificada pela lesão que ele tem. Então é bem isso olha, como é, é que tu vê mesmo a realidade, tu analisa mesmo a coisa física em si, tu pega o objeto com a mão, isso é totalmente ciência moderna, né? Então bem medicina moderna, tu vê. E aí, curtiu saber um pouco da história da medicina? Mas calma, esse episódio ele ainda não acabou. Ele vai ter uma segunda parte. Então fica ligado que assim que a gente postar você vai ficar sabendo. Muito obrigado por assistir e o Pensando com Pense fica por aqui.